mas se vocês tivessem que dar um conselho para quem está em cada um dos pais, quem está no PAS 1 hoje, qual é o conselho? PAS 2, qual é o conselho? PAS 3, qual é o conselho? Bom, se a pessoa está no PAS 1, ela nunca fez uma prova do PAS antes. Isso você tem que levar em consideração justamente porque você não vai ter uma experiência ali prévia de como é a prova, de como você tem que se comportar, de como você deve estudar. Então, nesse sentido, a primeira coisa que eu acho que é importante falar para alguém do PAS 1 é valorize o PAS. Muitas pessoas acabam às vezes desistindo do PAS porque tirou uma nota não tão boa no PAS 1, no PAS 2 ou algo assim, uma nota nas 2 etapas iniciais, né? Então, o primeiro conselho é valorize o PAS. O PAS, igual a gente falou aqui, é a forma mais fácil de você entrar na UNB. Então, definitivamente, você deve valorizar. E o conselho principal que eu dou foi até uma coisa que eu valorizava bastante assim, na apostila, quando a gente ia colocar. Valorize as provas anteriores. Não adianta você chegar lá no dia da prova, no dia do PAS 1, e você nunca ter visto uma prova do PAS antes. Você tem que ter uma familiaridade, você tem que realmente saber o que você vai encontrar lá no dia. Não é como, sei lá, se fosse participar de uma corrida de bicicleta e você nunca tivesse andado de bicicleta antes, você não soubesse andar. Então, no principal, valorize um PAS e pratiquem bastante com provas anteriores. Eu acho que é a principal dica que eu posso dar aqui. O estudante de segundo ano, né, que vai fazer o PAS 2, ele já tem uma certa experiência, né? Coisa que o estudante de segundo ano de qualquer outro lugar do país praticamente não acontece, né? Ele já fez ali uma prova de vestibular, então ele já tem uma certa experiência. E você que vai fazer o PAS 2 já tem que estar mais confiante justamente por esse fato. Pô, eu não estou mais ali indo fazer pela primeira vez, agora eu já fiz uma vez. Então, principal coisa do PAS 2, olhar o que você fez no PAS 1. O que você fez de certo? Mantém isso. O que você fez de errado? Tenta mudar. E isso você vai ter ao longo do ano, né, para você poder ver ali quais são as melhores alternativas, as melhores estratégias para que você possa ali, né, suprimir todos os erros que você cometeu ao longo do PAS 1. Outra coisa, né, muito importante da gente falar, né, o Luizinho comentou aí das provas antigas, isso é válido para as 3 etapas, né? Você está se preparando ali com as provas antigas, né? Inclusive estava falando com o Rafael mais cedo, né, que a minha visão do vestibular de qualquer vestibular, você precisa de ter 3 coisas para você ser aprovado no curso que você quer: conhecimento da prova, conhecimento do conteúdo e sorte. Então, são essas 3 coisas. Pode ser que você seja o cara que mais sabe da prova, mais sabe do conteúdo, só que você chegou no dia da prova e era o dia que você deu tudo errado, você chegou atrasado e não conseguiu fazer a prova. Então, a sorte, né, ela é um fator ali, né? Sim. O pessoal gosta de falar que não é, mas acaba sempre sendo. É, sorte de cair o que você sabe melhor. Também, né? Então vamos supor que você sabe ali 80% do conteúdo bem e 20% mal. Existe ali, né, uma probabilidade de que a maioria das coisas que apareça é desses 20% que você não sabe, né? Então, tem esse fator da sorte também. Só que, à medida que você aumenta o seu conhecimento da prova e o seu conhecimento de conteúdo, você começa a diminuir a influência que a sorte tem na sua prova. Então é isso, você tem que não só saber o conteúdo, não adianta você estudar bem pra caramba o ano inteiro, mas chegou lá na prova e não fez nenhuma prova do PAS antes. Né? Você vai chegar ali com um modelo de prova totalmente diferente, com certeza você vai saber algumas coisas ali, mas você não está habituado, né, àquele tipo de prova, não fez as provas antigas, porque acaba, né, a gente sabe que tem muitos itens que são muito parecidos, né, a gente começa a notar ali uma certa recorrência, né, essa coisa que está caindo muito ultimamente, então isso daí vai te nortear, inclusive, para os seus estudos do conteúdo, né, a análise da prova. Então, eu acredito que para PAS 2, né, no geral, seria isso, né, olhar para trás o que você já fez, o que você errou, o que você acertou e ir se norteando a partir disso, lembrando, né, de sempre estar estudando o conteúdo e também a prova. Perfeito. PAS 3. PAS 3 agora. Cara, a primeira dica é se preparar para o fracasso. Foi a primeira coisa que eu fiz no terceiro ano, me preparei para não passar. Se preparar para, se tudo der errado, você continuar de pé depois, tentando vestibular, tentando Enem. Foi a primeira coisa que eu quis fazer quando eu decidi que, bom, eu vou tentar um curso que é uma nota mais elevada, talvez eu não consiga passar agora no terceiro ano. Eu me preparei para ter a consciência de que a minha escolha teria uma consequência. Talvez eu não entrasse na faculdade direto. Então, a primeira coisa, aceitar, talvez não dê certo. Além disso, agora que você já teve essa aceitação que eu não sei se ano que vem eu vou estar ou não na faculdade, você começar a lidar para que você esteja. Você vai aceitar que pode dar errado, mas se preparar para que dê certo. Você tem que levar todas as dicas que os dois deram, de fazer muita prova anterior, e o PAS 3 é um momento que você tem que estar mais adaptado a isso. Você tem que destruir todas as provas anteriores, sabe? Fagocitar tudo ali, não sobrar nada de prova anterior, para estar muito bem preparado. Isso para a pessoa que já decidiu fazer o PAS 3, que eu sei que vai ter aquele outro grupo que ainda não teve essa decisão. E aí a minha fala seria: não fica confiando em tudo que você escuta falar, medicina é muito difícil, direito é muito difícil, qualquer curso é muito difícil na UNB. Confia em você, dá uma pesquisada em nota de corte, que o Paz costuma postar no Insta, você vai ter um panorama da realidade. Mas não fique confiando no que o pessoal fala muitas vezes, em conversa informal,
que aquilo desestimulou. E aí você desiste de fazer a prova que você teria chance de passar no curso dos seus sonhos, porque ouviu alguém falar, uma pessoa que não estava bem informada te falou alguma coisa. Então procura saber, será que eu tenho chance? E quase sempre você vai ter, são casos específicos que você não vai ter. E aí você agora está convencido de fazer a prova e vai lá aceitando o que pode acontecer, o que pode dar errado, o que pode dar certo. Uma coisa bacana que o Rafael mencionou e que eu gostaria de complementar é algo que meu pai sempre comentou desde pequeno assim. Eu não entendia muito bem, mas eles falaram que nós temos que estar preparados para a sorte. A sorte ela pode acontecer, mas se você não estiver preparado para a oportunidade, para ela vir, você não vai conseguir agarrar a possibilidade que está à sua frente. Isso aconteceu comigo, né? Eu mesmo não estava na UNB, estava cursando medicina em outra faculdade. Veio uma pandemia, foi algo horrível, só que me beneficiou, porque surgiu um processo que me beneficiou nesse quesito e eu consegui entrar pela UNB. Como é que eu ia pensar no fim de 2019 que havia uma pandemia aleatoriamente que poderia me fazer migrar para a UNB? Como é que a gente vai pensar numa situação dessas? Então, vá atrás, confie em você mesmo, se prepare, corrija seus erros, tenha coragem e se prepare bem para o primeiro. Juntando tudo isso e uma pitada de Guia do Paz, com certeza a sua aprovação vai vir quentíssima.